Bem, vamos lá, vamos seguir então com o nosso propósito de corrigir algumas provinhas, tendo em vista esse concurso aí da Prefeitura de Guapimirim, certo? A prova vai ser no início do mês que vem, tenho certeza que você está estudando, você está procurando adquirir conhecimentos, dominar os conteúdos. Aqui nós vamos dando uma palhinha, uma ajuda que pode ser importante nessa reta final, nessa preparação para essa prova aí, tá? Então nós vamos resolver a prova dessa mesma banca que vai fazer o concurso de Guapimirim agora em 2016. Eu busquei na internet e só encontrei a prova de 2011, que foi aplicada ao cargo de agente de trânsito lá na prefeitura de Belfor Roxo. É uma prova um pouquinho mais densa do que aquela que nós resolvemos primeiramente, certo? Uma prova um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de compreensão do texto. Foi colocado um texto um pouco maior, um pouquinho mais difícil, mas não há nenhum problema não, é muito tranquila também, ok? Agora é o seguinte, eu aconselho você a pegar a prova lá, vou disponibilizar o link, você lê o texto antes mesmo de assistir o vídeo, você vai entender muito melhor as coisas que vão ser colocadas aqui, tá bem? Bem, olhando para a prova, você já percebe que ela não faz menção especificamente a nenhum ponto do texto no enunciado, né? Então, é uma prova que vai exigir que você leia o texto. É preciso ler antes de começar a resolver as questões. Às vezes dá para a gente pegar uma questão ou outra e evitar um pouquinho a leitura, mas não tem jeito. Aqui nós temos que gastar um pouquinho de tempo na leitura do texto. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não tenho condições de fazer, tá? Por conta do tamanho do nosso vídeo, etc. Mas, se você ler o texto antes de assistir o vídeo, você vai perceber isso que eu estou falando e vai entender bem melhor as coisas que vão ser aqui colocadas. Legal? Então vamos lá, olha. Vamos direto para a primeira questão então. Ele fala assim, ó, pode-se perceber entre os 3 primeiros parágrafos e o restante do texto. Tá vendo? Ele faz uma menção ao texto, mas de forma bem abrangente. Então ele quer saber o que se pode perceber entre a leitura dos 3 primeiros parágrafos e o restante do texto. Isso porque o texto ele vem tratando aparentemente de um assunto até o terceiro parágrafo e de outro a partir daí. Isso não é o que ocorre. Aparentemente ele começa a falar de um outro assunto, ele vem falando das cidades, dos problemas das cidades, e de repente ele entra no assunto do trânsito, mas que tem tudo a ver com as cidades sim. Mas há uma quebra ali na sequência do texto entre os 3 primeiros parágrafos e o restante. Então ele quer saber qual é a ideia que a gente pode perceber aí. Olha só, a questão é o seguinte, pode-se perceber entre os 3 primeiros parágrafos e o restante do texto o quê? O que a gente pode perceber a partir disso aí, dessa leitura? Então a letra A diz assim, a diferença entre a organização do trânsito do Brasil e no mundo não tem nada a ver. Lendo numa leitura até superficial, você já percebe que não é isso que ele está tratando, né? Aí a outra alternativa, a necessidade de uma legislação que discipline o trânsito de uma maneira mais humanizada. Se você observar, o texto em momento algum ele faz menção à legislação. Ele fala lá no último parágrafo, em campanha de paz no trânsito, etc., ele não faz menção em nenhum momento à legislação. Tá? Então essa alternativa também está fora. Olha só, outra coisa que se poderia perceber do texto, a violência do trânsito como uma consequência do crescimento urbano socialmente desordenado. Aí sim, essa alternativa está tranquila, é esse o gabarito. Por quê? Porque ele vem falando dos problemas ocasionados pelo crescimento desordenado das cidades. E ele associa os problemas do trânsito a esses problemas de crescimento desordenado. Então, a violência no trânsito seria uma das consequências desse crescimento desordenado das cidades. Entendeu? É isso que ele está colocando. Você percebe isso muito bem dessa leitura dos 3 primeiros parágrafos para o restante do texto. É ali que ele começa a linkar
o trânsito e a violência, os acidentes, os problemas do trânsito, com essas questões sociais, essas questões do crescimento exponencial das cidades, entendeu? Então, o gabarito da questão 1 é a letra C. Pode-se perceber entre os 3 primeiros parágrafos e o restante do texto que a violência do trânsito é uma consequência do crescimento urbano socialmente desordenado. Beleza. Olha a alternativa D. Olha como ela é absurda. As vantagens proporcionadas pela migração populacional, não há vantagem nenhuma em migração populacional. O texto ele coloca muito pelo contrário, desvantagens relacionadas a essa migração. Beleza? Olha a questão 2. Ele diz assim, as cidades na visão do autor. É muito importante observar o que ele está dizendo aqui, que é na visão do autor, certo? O que são as cidades na visão do autor? É isso que a gente vai ter que perceber aqui, né? O que o autor fala? O que são as cidades para ele? Olha só, a primeira alternativa diz assim, ó, locais liberados para atividades econômicas, culturais ou para lazer. Se você for lá na linha 8, você vai ver ele dizer assim, na linha 8, olha, a linha 9 na verdade, como se fosse dividida em 2 ou 3, a cidade tem áreas que servem de centro de poder político e outros locais liberados para atividades econômicas, culturais ou para lazer. Então, ele está dizendo que a cidade tem áreas, certo? Que são destinadas para uma coisa ou outra. Não é que a cidade seja isso, a cidade como um todo seja isso. Ela tem áreas que são destinadas a atividades econômicas, culturais ou de lazer. Então, essa está fora. Observe que ele está colocando aqui como que o autor vê as cidades, certo? Então, como que o autor vê as cidades? Alternativa B, espaços divididos simbolicamente entre áreas nobres e periferias entregues ao Deus dará. Isso procede? Procede sim. Está lá na linha 7. Olha isso. É o iniciozinho do segundo parágrafo. A especulação imobiliária cria um muro imaginário, mas quase intransponível, entre áreas nobres e periferias entregues ao Deus dará. Ele vê as cidades dessa forma, sofrendo com a especulação imobiliária. A especulação imobiliária cria esse muro imaginário, cria essa divisão dentro das cidades. Tá? Aí, outra alternativa, guetos de refugiados. Quando ele fala de guetos de refugiados, está lá na linha 17, olha, está falando de umas cidades norte-americanas de fronteira, são verdadeiros guetos de refugiados, como campos de concentração. Está falando especificamente dessas cidades fronteiriças norte-americanas, então não pode generalizar, certo? Pluriformidade de roupas, de gestos e tal. Olha, aí ele fala isso assim, ó, para os que têm recursos, a cidade é multicultural, se manifesta na pluriformidade de roupas, para os que têm dinheiro, tá vendo? Não é na visão dele, tá? Então nós vamos parando por aqui, conseguimos resolver então a questão 1 e 2, vamos prosseguir então para a terceira e a partir daí no próximo vídeo. Até lá!